Deus pela vida do nosso pastor Jefferson, glória a Deus pela vida do povo de Deus que aqui está, pela vida da minha esposa, pastor Agal. Tirar esse óculos aqui. Esse aqui é mais para longe, né, meu óculos, então para perto ele me atrapalha, né? Ele faz ao contrário. Glória a Deus. Quero com os irmãos aqui compartilhar a palavra no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 19. Palavra bem conhecida de todo o povo de Deus, palavra muito pregada, fiel e poderoso. e creio que o Senhor tem uma palavra a mais que já o Senhor começou não só falando, mas a fazer de uma maneira extraordinária. Amém? Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 19, que nos fala assim, a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isso murmuravam, dizendo: Quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. É forte. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Meu Deus, E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Glória a Se Deus. aceitam no nome de Jesus. O texto ele nos relata um acontecimento que antes de eu começar a falar sobre a vida deste homem, desse chefe, deste homem que tinha autoridade, e ele era um homem de posição diante da sociedade, porém, muitos não viam a ele com os bons olhos. Em verdade, no capítulo 18, ao voltarmos no capítulo 18, a gente vai ver Jesus, e anteriormente ele vai falar muitas diversas parábolas. Jesus sempre está fazendo comparativas, Jesus sempre está mencionando algo em comparação à realidade da vida do ser humano. E bem verdade que no capítulo 18, Jesus vai mencionar acerca de um juiz, chamado juiz iníquo. Todos aqui conhecem a história, que havia naquela cidade um homem, um juiz, que ele não temia a Deus, e muito menos aos homens. Havia uma mulher também, da mesma forma, aquela mulher que estava rogando a ele, para que ele fizesse justiça, para que ele desse para ela a resposta que ela esperava. No capítulo 18, esse homem, não dando acaso a ela, mas ela insistentemente, ela procurou buscar por aquilo que ela queria alcançar. O juiz não ficou satisfeito de ouvir todo dia aquela lamúria daquela mulher, ela clamando, ela buscando, ela pedindo, insistindo. Ele falou: se eu não fizer algo por esta mulher, ela não vai sair da porta do meu tribunal. É mesmo Jesus está dizendo, se aquele homem sendo iníquo não suportou a insistência, como a irmã estava dizendo aqui, ela colocou o propósito, pastor. Ela viu na prateleira dela, ela dizendo: Senhor, eu vou fazer por esta razão. Meu Deus. E a mão do Senhor não está encolhida, e nem os ouvidos abertos. É verdade que se o Senhor ouvir, Ele vai lhe atender. Aleluia. Ele falou: porventura, se aquele juiz
Quanto mais o juiz fazendo, dando a causa daquela mulher, quanto mais eu, Senhor. Está dizendo aqui. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Ou seja, se o Senhor demorar, se o Senhor tardar em vir e te responder, a paciência, muitas das vezes a gente perde um pouco da paciência. A gente fica impaciente porque o Senhor não parece que não está ouvindo. Se o Senhor tornar-se tardio para você nessa hora, não se desespere. O Senhor está dizendo, tenha calma. E aí, já no versículo 9, vai falar acerca de dois homens. Primeiro, era um fariseu. O fariseu e o publicano. O fariseu, quando ele subia ao templo para orar, ele subia ao templo e quando ele ia dirigir a Deus em oração, ele ficava de pé e ele estendia os seus olhos para cima e dizia, Senhor, eu faço, eu aconteço, eu distribuo, eu dizimo, eu jejum. E ele começou a bater. Uma vez eu preguei sobre os bisbilhoteiros. Tem alguém bisbilhotando você. Quando eu pregava sobre Daniel, quando ele estava orando. E alguém procurava acusação contra Daniel. Bisbilhotando o que Daniel fazia. Ele estava orando. É assim a nossa vida. Alguém está observando. Parece que não, né? Parece que nós não somos muita coisa, né? Muito para quem observar. Parece que não, né? Não temos muito atrativo. Mas alguém está de olho em você. O seu comportamento, o seu andar, o seu falar. E a irmã estava ali, eu ouvindo, pastor. Realmente, quando a gente se propõe a alguma coisa, parece que não. Quando a gente não se propõe a nada, ninguém oferece nada, ninguém fica observando nada. Quantas vezes a gente vai no banheiro, ninguém faz menção disso. Mas quando você entra no propósito, parece que vira alvo de alguns olhares. Porque você está incomodando. Você está começando a fazer algo que está chamando a atenção. Mas não chamando a atenção de pessoas. Está chamando a atenção do reino das trevas. E aquilo incomoda. E aí você parte para fazer. E o fariseu aqui, ele começou a se levantar. Mas o publicano fez diferente. Ele abaixou a cabeça. E disse, Senhor, não sou digno nem de levantar a cabeça. Eu não sou digno nem de levantar uma oração. Me perdoa, Senhor. A pergunta para nós nessa noite, quem é que desceu justificado? Foi o fariseu que dava o dízimo, o fariseu que orava, que jejuava, que orava nas esquinas e gritava para todo mundo ver. Ou o publicano que se escondia, que fazia para ninguém ver, mas ele sabia quem estava ouvindo. Glória a Deus. Não precisa bater trombeta para alguém ouvir você. Basta Deus te ver você. Aleluia. Não precisa ninguém te ver. Aleluia. Aleluia. Basta você estar com Ele. Eu não preciso me apresentar. Ele me apresenta. Glória a Deus. Eu não preciso me identificar. Ele me identifica. Glória a Deus. Eu não preciso me proclamar quem eu sou. Ele mesmo me apresenta e diga, Ele é o servo meu. Aleluia. E o Senhor vai dizer que esse aqui desceu justificado. O publicano desce justificado. Por quê? No versículo 13, os publicanos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, Senhor, tem misericórdia. Em pecador. Digo-vos, e esses desceu justificado para a sua casa, e não aquele por quem qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. Meu Deus. A quem si mesmo se humilha, será exaltado. Aleluia. Aquele que estava achando que Deus estava exaltando ele, pela forma expressiva que ele estava colocando, ele estava sendo humilhado. E aquele que achava que ele estava sendo humilhado, Deus estava o exaltando. Entende isso aqui nessa noite? Entenda? Aleluia. Aquele que a si mesmo se exalta, Deus o abaterá. Aquele que a si mesmo se humilha, Deus o exaltará. Aleluia. Há uma controvérsia que parece que a posição daquele homem era mais favorável, não era? Diante da sociedade. A sociedade viu o fariseu como um homem de autoridade, um homem que tinha classificação diante do povo. O povo o admirava.
Até Jesus não admirou eles. Fariseus hipócritas. Meu Deus. Vocês rotam, vocês como comiam e rotam hortelã. Vamos dizer Jesus falando, né? Quer dizer, vocês são aparentes. Meu Deus. Parece que são, mas não são. Aí Jesus vai abençoar as crianças. Aí Jesus vai entrar no jovem rico. Calma aí que eu vou chegar lá no Zaqueu. Aí Jesus chega. O jovem chega diante do Senhor e diz: bom mestre. Versículo 18, do capítulo 18. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor vai dizer assim: olha, tem observado a lei? Honra o teu pai e tua mãe. Amarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e o próximo como a ti mesmo. O Senhor só deu para ele 2. Ele disse: Senhor, isso eu tenho observado desde a minha mocidade. O Senhor vai olhar para ele. A princípio, a Bíblia vai dizer que o Senhor o amou a princípio. O Senhor, nossa, você fez tudo isso e desde a sua mocidade estou lisonjeado. Aí o Senhor vai dizer: lhe falta uma coisa. Ele falou: mas espera aí. Eu tenho feito tudo isso, mas me falta ainda o que me falta? Espera aí. Aleluia. O que me falta, Senhor? Agora vai. Vende tudo que tens e reparte aos pobres. Eu quero saber o teu coração hoje. Você está me dizendo que você fez tudo isso, que você realmente realizou tudo isso. Mas espera aí, vou dizer uma coisa. Versículo 21, ele disse ali: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Observado. Eu tenho observado. Espera aí, você tem observado. É diferente de você ter feito. Observar é uma coisa e fazer é outra. Aleluia. Entenda. Aí o Senhor vai dizer: quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte aos pobres e terás um tesouro no onde? No céu. Depois vem e me segue. Ele queria seguir Jesus. Mas como eu posso seguir Jesus se o meu coração não segue? Eu posso seguir de passos. Eu posso seguir de aparência. Eu posso ter aparência. Aleluia. Mas se o meu coração não segue, é em vão o que eu estou fazendo. Ele está dizendo para ele: aleluia. Você quer me seguir? Ô pastor, obrigado. Você quer me seguir? Então vai, vende tudo que você tem. Você não precisa disso para andar comigo. Eu vou fazer a multiplicação. Aleluia, eu Glória a creio. Deus. O seu dinheiro não vai dar cura. Eu vou te mostrar que eu tenho a cura. Glória a Deus. Porque senão você vai ter um recurso e você não vai dizer que é um milagre. Você vai dizer que é o teu favorecimento que está favorecendo. É verdade. Você lembra de quando os discípulos do Senhor falou assim: dessa multidão, para onde, Senhor? Não temos quantidade suficiente para alimentar essa multidão. Vai perecer no caminho de espera a multidão. Vai perecer, Senhor. Senhor, não temos quantia para comprar tantos para esse povo. Quase 5.000 pessoas. Imagina o jovem rico lá falando assim: então pode ficar tranquilo que eu estou aqui. Eu sou o colega, eu sou o jovem rico. Eu estou aqui, pode deixar comigo. Jesus, fica tranquilo aí, descansa aí que eu vou fazer o negócio acontecer. Não era essa a visão que Jesus queria dar para eles e para o jovem rico. O que nós temos? 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. É o suficiente. Glória a Mas, Deus. Senhor, 5 pães e 2 peixinhos. Olha a multidão. Isso é brincadeira, né? Quando Jesus entra em ação, Ele quebra todos os obstáculos. Amém? Amém. Não tem obstáculos para Jesus. Glória a Deus. Não tem obstáculo nesta noite. Eu creio assim. Aleluia. 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tantos? Das vezes que Jesus vai levantar os olhos. Eu lembro quando Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão. E das vezes que Jesus vai levantar os olhos para cima. Ou Jesus vai levantar os olhos
para dizer graças te dou, ó Pai? Ou ele vai levantar os olhos para ouvir o Pai falar, esse é meu filho amado em quem tenho o prazer da minha alma? Mas no capítulo 19 você vai ver Jesus levantar os olhos, não é para dar graça, é para chamar alguém que está em cima para descer para baixo. É forte. Aleluia. Glória a Deus. De todas as vezes que Jesus está falando, e da multiplicação do pão, ele vai dar graça, Pai, graça te dou. E faz a multiplicação do pão e do peixe. Mas dessa vez, que Jesus faz o milagre, o jovem rico não entende. Aí Jesus vai expressar uma palavra que parece que não tem muito linha de entendimento isso aqui. Quando Jesus vai dizer que é mais fácil passar um camelo, meu pastor Jefferson, pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino do céu. Porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aleluia. Pastor, explica então a linha de raciocínio. Fundo de uma agulha é como uma porta que o corcova do camelo ele tem que se abaixar para poder passar por baixo. Meu Deus. Porque não era fácil, era muito difícil passar um camelo. Por isso que ele disse, é mais difícil passar um camelo, é mais fácil passar um camelo por o fio da agulha, por debaixo da porta, por debaixo da travessa, do que o rico entrar no reino do céu. Meu Deus. Aleluia. Você já viu como o camelo faz? Ele abaixa todinho, não é? As corcovas ficam bem baixinho. É mais fácil ele passar. Mas não era fácil. Mas Jesus sabia o que ele estava falando. O jovem saiu triste. Por que ele saiu triste? Porque o coração dele não estava em seguir Jesus, em conhecer Jesus. Estava naquilo que lhe favorecia. Aleluia. E aí nós vamos aqui, no versículo 35, pulando do Jesus anuncia sua paixão. E vamos ver um homem no beira do caminho. Um homem chamado, que não está aqui a ênfase do nome dele, mas era um cego de Jericó. Esse homem estava à beira do caminho, ele estava mendigando. Havia uma capa babilônica que era dada a ele, dizendo, esse homem tem autoridade de pedir esmolas à beira desse caminho. Essa capa lhe dá autoridade, ninguém pode lhe impedir. Essa capa que ele carrega é uma capa, não é a capa babilônica, pastor, é uma capa, me ajuda aí. Era do Império Romano, eles davam para ele autorização, porque o pai dele, ele serviu muito o Império Romano. Então ele dava a ele autorização de estar ali, devido o pai dele ter uma não diz a Bíblia, é um estudo, é uma mentalidade de pessoas que estudam, tá? Não está aqui, mas a gente que estuda a história sabe o que está dizendo, que o pai dele servia o Império Romano, e ele foram atingidos com uma cegueira, não de nascença, mas segundo algumas historiadores, diz que ele foi alvejado na sua visão, para que ele não se revoltasse contra o Império Romano. Mas Jesus estava ali, passando, e ele ouviu falar que havia um homem que estava passando. E ele pergunta, quem é? É Jesus. Quando fala que é Jesus, ele vai dizer, Jesus, filho de Davi. Aleluia. Tem misericórdia de mim. Aleluia. E ele não falou por uma vez, escute. Ele começou a insistir. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí queriam que ele se calasse. Peraí, Jesus está fazendo muitos milagres para muitas pessoas. Há mais um homem que estava na beira do caminho, que estava precisando de um milagre. As pessoas não podiam ajudar ele. As pessoas não podiam falar, não, Jesus está levantando o coxo. Jesus está fazendo o surdo ouvir. Jesus está fazendo o mudo falar. Jesus está fazendo tanto milagre. Agora para esse homem que está gritando, cala-te. Mas ele não se calou. Aleluia. Ele não deixou os obstáculos
na sua frente. Ele disse o quê? Espera aí. Vou incomodar. Lembra da mulher que estava gritando para o juiz? Eu vou incomodar. Glória a Deus. O jovem achou que ele ia. O publicano que batia achou que ia. O fariseu achou que ele estava escolhido. Mas quem Deus estava escolhendo é aquele que estava se humilhando. É aquele que estava se posicionando, como foi dito. É aquele que estava dizendo, eu quero o meu milagre. Aleluia. Glória a Deus. Não é a roupa que vai te fazer aproximar dele. Não é o traje, não é os anéis, não é as maquiagens, mas é o seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Quando o Senhor Jesus ouve ele dizer, Jesus, ó filho de Davi, dentro do ouvido dele já entrou. Opa, tem alguém que me conhece. Aleluia. Mas eu vou conseguir prosseguir, ele vai. Mas esse homem vai fazer que ele pare. A uma hora ele vai parar para me atender. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca. Eu não estou vendo, mas eu não vou calar. Eu não vou temer. Eu não vou me preocupar com o tamanho do barulho que eu estou ouvindo de passos. Eu quero entender quem é esse homem aí. Aleluia. Aleluia. Aí ele vai dizer, igual o publicano, tem misericórdia de mim, Senhor. Aleluia. O Senhor vai parar Aleluia. e vai dizer, manda ele vir aqui. Glória a O Deus. Senhor, o mestre, ele chama. Ele tira a capa, ele vai até o mestre. A pergunta do mestre para ele é, o que queres que eu te faça? Glória a Deus. E a resposta imediata dele, eu quero ver, Senhor. Aleluia. A minha dependência é de vê-lo. Eu estou fisicamente, eu tenho uma deficiência física nos meus olhos. Eu ando, eu tenho as mãos boas, a minha boca pôde clamar. Eu não estava mudo, poderia estar cego e mudo. O Senhor podia passar. Se eu fosse surdo e cego, eu não ia escutar. Mas eu tinha Aleluia. audição. Eu não tinha visão. Eu tinha paladar, eu podia gritar. E talvez os teus olhos não estão vendo o milagre, mas Ele está dizendo, você tem ouvido, você tem a boca, e você tem os olhos, você pode clamar. Aleluia. Ele não tinha os olhos, mas ele tinha o ouvido. E ele disse, Senhor, eu quero ver. Então vê, Aleluia. a tua fé te curou, Glória a Deus. ou a tua fé te salvou. É o que ele disse no versículo 42, Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e glorificavam todo o povo, vendo isso, davam louvores a Deus. Ou seja, o povo só dava louvores a Deus quando acontecia uma eventual situação. Até então o povo estava só seguindo. Mas no beira do caminho, alguém promoveu um louvor a Deus. Aleluia. Havia alguém que estava no beira do caminho, precisava promover um louvor a Deus. Quem foi? O cego de Jericó. Promoveu um louvor a Deus e todos louvavam a Deus. Glória. Ai, isso é um milagre. Chegamos no capítulo 19 e vemos um publicano, chefe. Não um fariseu, mas um publicano. Ouvindo Jesus, ele ouviu falar esses fatos que ocorreram aqui, que Jesus estava vindo fazendo milagre. Ele entendeu. Jesus está vindo. O que eu vou fazer? Qual que é a minha intenção? Vou subir naquela figueira, ou naquele sicômoro que dava figos. Eu vou subir nele. E quando Jesus passar por ali, eu vou conhecê-lo. Por quê? Eu sou de estatura pequena. Eu estou entre a multidão e eu não vou conseguir enxergá-lo. Para isso, eu preciso subir. E quando ele sobe, Jesus está vindo com a grande multidão, pastor Jefferson. E a pergunta é, hoje nós iremos ao contrário, para ver Jesus como que é, né? Nós temos que descer, não é? Hoje é ao contrário. Para sentir Jesus nós temos que descer. Para sentir a presença nós temos que descer. Aquele homem subiu. E quando ele estava lá em cima, Jesus estava passando.
Jesus não era normal. Tem pessoas ali, tem pessoas no canto, pessoas lhe tocando. Mas aquilo era diferente. Porque Jesus podia passar desapercebido e olhar embora. Meu Deus. E ele ficava lá, pronto, vi Jesus e acabou. Meu problema resolvido. Vi Jesus, era a minha satisfação. Mas Jesus, ele vinha caminhando, e quando Jesus, a visão de Jesus, ele vai muito além. Pastor, o senhor tem como provar isso dentro da Bíblia Sagrada? Tenho. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 48. Pastor, a Bíblia vai dizer que quando o Senhor chama Filipe e diz para ele, segue-me, Filipe vai seguir a Jesus. Filipe vai andar com Jesus. Filipe vai ver os milagres que Jesus está fazendo. Aí Jesus vai olhar para Filipe, e Filipe vai olhar para Jesus e vai dizer, pronto, achamos aquele que Moisés disse que viria, o Messias. Quando Jesus, ele está selecionando alguns homens para estar com ele, discípulos, Filipe vai até Natanael, por nome ou Bartolomeu, e ele vai chegar até Natanael, e vai dizer, Natanael, encontramos o homem. Encontraram? Sim, aquele que Moisés diz na Escritura, que ele viria, o Messias. E de onde que ele é? Ele é de Nazaré. Notícia é essa. Ô Felipe, me esperancei, me alegrei por um instante, mas poderia ver alguma coisa boa de Nazaré? Olha aí, Jesus. Aí o Felipe vai olhar para ele, vem e vê. Glória a Deus. Vem e vê. Onde ele estava? Embaixo da figueira. Aí o Senhor vai olhar, antes dele chegar ao Senhor, quando o Natanael vai olhar, antes que Natanael falasse qualquer pronúncia de palavra, o Senhor vai dizer, aí está um israelita em que não há falsidade, ou que não há dolo. Aleluia. É o verdadeiro israelita. Aí ele vai falar assim, sabe o que Natanael vai falar para Jesus? De onde é que você me conhece? Antes que Filipe chegasse aonde tu estava, debaixo da figueira, eu já estava te vendo. Aleluia. Onisciente, onipresente, onipotente. Glória a Deus. Sabe o que ele vai dizer? O Senhor só falou essa expressão, tá? Sabe o que ele vai dizer? Senhor, Cristo. Ele creu, porque aí o Senhor vai dizer para ele, porque eu disse isso, você crê? Bem-aventurado são os que não viram, não ouviram, mas creram. Aleluia. Vocês viram Jesus? Algum de vocês aqui viu Jesus? Não. Algum de vocês andou? Eu não andei, mas bem-aventurados são os que não viram e creram. Está entendendo? Aleluia. Jesus, quando está passando, ele vai antever a situação antes de acontecer. Quando ele olha para cima, Jesus vai dizer assim, ó, ninguém falou, Senhor, esse é publicano, esse aí, ó, é pecador, esse é ladrão. Sabe o que o Senhor vai falar? Zaqueu, desce. Então ele me conhece. Quem falou meu nome para ele? Alguém falou? Não. Ele te conhece. Meu Deus é forte. Aleluia. Quando o Senhor chamou Moisés, lá no monte Sinai, ele disse, Moisés, tira a sandália. Eu te conheço. Zaqueu, desce. Hoje eu quero pousar na tua casa. Quem vai ser hóspede de um pecador? Quem é que quer ser hóspede de um homem que é ladrão? Nós temos um governo aí que
Só Jesus está na causa, né? Mas deixa isso pra lá. Isso. Quando o Senhor entra, imagina como Zaqueu preparou a casa dele. Preparou o banquete. Olhando para Jesus. Agora, eu só não estou curioso de eu só vendo. Eu estou sentado com ele. Agora eu não só estou curioso de que eu estava em cima da figueira. Agora eu estou sentado com ele. Aleluia. Eu preciso fazer alguma coisa. O que você quer fazer, Zaqueu? Senhor, hoje sim. Ele não fez igual o jovem rico, tá? Quando o Senhor fez para ele assim, ó. Vende tudo que tem e me segue. Sabe o que ele falou? Senhor, eu tô aqui na sua presença, eu vou dividir a metade com os pobres. Aleluia. Tudo que eu tenho. Senhor, se eu tenho defraudado alguém, ou tenho roubado alguém, tirado além daquilo que era desnecessário, eu tirei. Era só cobrado um valor, eu tirei a mais. Eu quero o dano que eu causei àquela pessoa, o dano que eu causei àquela família. Senhor, eu quero quadruplicar na vida daquela pessoa. Eu quero semear na vida daquela pessoa. Senhor, eu quero restituir na vida daquela pessoa. Deus vai trazer a restituição, mas não é pelas nossas forças. Aleluia. É porque o Senhor vai incomodar alguém. Entenda isso. Aleluia. Aí, sabe o que o Senhor vai achar bonito? Poxa, eu estava ensinando um rapaz aí que disse que observou tudo. Eu estava ensinando o outro observando que ele achava que estava me agradando, mas quem me agradou foi o publicano. Agora esse publicano aqui também, chefe. Está entendendo? Glória a Deus. A posição que ele tinha, a posição do fariseu, a posição do jovem rico, a posição do juiz iníquo. Mas só quem saiu justificado é quem estava se humilhando. Aleluia. Só saiu abençoado é quem se colocou na posição de servo. Glória Aleluia. a Deus. Está entendendo? Não é isso aqui, não é esse aparato, é o que está aqui dentro. Ele falou, o coração que está necessitado. Aí o Senhor vai dizer assim, opa, o Senhor vai justificar ele na mesa. O Senhor vai te justificar na mesa, sabe como? Hoje, eu quero proclamar aqui que veio a salvação a esta casa. Glória a Deus. Aleluia. Como assim, Senhor? Quero. Porque tem um homem aqui arrependido. Aleluia. Quando a gente fala que quando um pecador se arrepende, não há festa no céu? Não promove? Imagina o cego. O cego, estava todo mundo lá. E só o ceguinho lá dizendo, ei, eu não tenho posição. Eu não tenho qualificação. Eu não sou nada diante da sociedade. Mas o Senhor vai dizer, epa, é hoje. Glória a Deus. Você vai promover um louvor a Deus aqui, ó. Aleluia. No caminho, na beira, onde ninguém está louvando. Hoje vai ter glorificação na beira do caminho. Glória a Deus. Aleluia. É na beira, ele vai dizer, opa, deixa eu proclamar uma coisa, hoje tem salvação na casa. Eu creio. Porque esse também é filho de Abraão. O filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Porque aquele que estava achando que não tinha valor, que era mal visto, que não tinha diante da sociedade como se alegrar, como ter, eu não vou ter para mim solução, pelo cargo que eu carrego, pela posição que eu elevo. Senhor, não tem ninguém, os sacerdotes, os fariseus, eles me condenam. O Senhor diz, hoje não. Hoje tem salvação na mesa. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus em Deus. Cristo vos abençoe.